Eu não sei como você se identifica como cristão, como servo do Senhor. Eu não sabia que o ministro comissionado Neto iria me convidar para ser a primeira igreja a pregar na minha presença aqui. E aí eu já tinha preparado alguns textos de sermões e escolhi esse aqui para vocês. Mas eu não tenho dúvida que foi algo muito bem escolhido pelo Senhor, assim eu espero, e Deus me dê sabedoria para transmitir para vocês. Porque é falar sobre servir. E eu creio que cabe muito bem para uma igreja que está se levantando. E você tem esse grande privilégio. Alguém aqui já construiu uma casa? Alguém aqui já escreveu um livro? Alguém aqui já fez um plano, um sonho, realizou esse sonho abrindo uma grande empresa? Eu acho que tudo isso é muito possível, seu próprio negócio. Mas é para poucos, para muitos poucos, aqueles que são chamados para construir uma casa do Senhor. E se você está aqui hoje, você recebeu esse chamado. E essa é sua obrigação. Porque é muito cômodo sentar no banquinho e só vir receber. Mas essa não deve ser a sua função. Se você assim o faz, me desculpe as palavras duras, você é um covarde. Para com aquele que fez tudo, que está fazendo tudo e que ainda fará muito mais por você. Então, quiçá, quem dera, você fosse ao menos inútil, servindo ao Senhor. Duro, né? Quem disse que as palavras do Senhor não são duras? Quisera Deus que você fosse um servo inútil. Se você fosse inútil, ainda seria pouco. Estranho, né? Duro. Eu vou te explicar o porquê. O Evangelho de Lucas tem uma característica muito importante, porque ele era médico. E se aqui tem algum médico, que eu sei que tem, vai poder entender. Lucas tinha a capacidade de fazer uma anamnese, uma leitura do momento do paciente, da pessoa, do personagem, e fazer uma descrição muito detalhista, como outros evangelistas não puderam fazer. Lucas era preciso nisso, e todo o livro que ele escreveu, Lucas escreveu de forma ordenada. Então, tinha uma sequência entre um capítulo e outro. Um explicava o outro, se correlacionava um com o outro. E no capítulo 17, ele vem falar sobre advertência a mim e a você, cuidado para que você não faça o seu irmão pecar, muito cuidado. Ele traz também uma mensagem de gratidão, quando ele conta a história dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Talvez você seja um desses, que seja grato ao Senhor. Mas também ele termina o capítulo com agradecimentos e com uma mensagem profética. Esse capítulo 17, como Lucas sempre fez, está relacionado entre o capítulo 16 e o capítulo 15. Eles se completam. É bom você, quando chegar em casa, ler um pouquinho e fazer sua análise. No capítulo 15, os fariseus estavam tratando com desprezo os discípulos e aqueles que eram curados por Cristo. A mesma coisa acontece no capítulo 16, quando existe um desprezo do rico para com o pobre, do espiritual, daquele cara espirituoso que se acha íntimo de Deus, para com aquele que é simples, pouco conhece a Deus. E aí, ele traz essa advertência aos discípulos. E os discípulos pedem a ele: Senhor, aumenta a nossa fé. Quem aqui não já pediu a Deus para aumentar a nossa fé? O primeiro sou eu, viu? Aumenta a nossa fé. Em momento de dor, de angústia, de medo, que todos nós passamos, de imigração, o pedido é: Senhor, aumenta a minha fé. Sem ti, nada sou. E aí ele faz um convite.
aos seus discípulos para ser um servo inútil. Mas olha que palavra dura que ele se dirige a eles. E hoje quer dizer para você. Você sabia que eu já estive no seu local aí? Já fui um esquenta-banco? E muitas vezes só recebendo do louvor, da mensagem. E essa é a posição mais cômoda de ser igreja, de viver igreja. Comodismo. Lembre-se que você está aqui porque um dia alguém decidiu trabalhar para o Senhor e lhe trouxe aqui, lhe fez passar por aquelas portas. Foi esse amigo que te trouxe. Você pode estar lembrando dele. Foi esse familiar que te trouxe, porque ele tomou a decisão de servir ao Senhor, de ajudar. E agora é a sua vez. Agora é a sua vez de fazer a missão Candeia ser pungente, cheia da presença do Espírito Santo de Deus, como nós cantamos aqui em vários louvores, de entra, essa casa é tua casa, Senhor. Essa agora é a sua função, arregace as mangas. E esses homens aqui não fazem nada sozinho. Pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Recentemente eu vi uma mensagem de um pastor, eu me esqueço o nome dele pelas redes sociais, que ele estava dizendo, o problema da igreja é que a igreja é um ajuntamento de ovelha. Está errado. Me perdoe, eu me esqueci completamente o nome dele, eu não sou bom de gravar nomes. Mas ele diz assim, igreja não deve ser um ajuntamento de ovelha, a igreja deve ser um ajuntamento de pastores. Para que cada um de você exerça a função de sair por esse mundo e fazer a diferença. Dizem que essa frase é de São Francisco de Assis, que diz assim, ide pregai o evangelho, se for necessário, fale. Mas a diferença nesse mundo, quem tem que fazer é você. E porque nós temos mais ovelhas só recebendo o pasto e ruminando, muitos estão se perdendo lá fora. E essa é a minha e a sua função. Mostrar a esse mundo quem verdadeiramente habita em mim e você. Essa é verdadeira nossa função para com o Senhor. Porque ser grato a Ele ainda é muito pouco. Fazer aquilo que Ele nos pede é ser servo inútil. Ainda é muito pouco. Servir ao Senhor com alegria no poder do Espírito. Você serve ao Senhor com alegria, como nós declaramos no final do culto. Tudo que ainda eu faço para Deus, eu acho ainda muito pouco. Diante de tudo que Ele tem feito por mim, do que Ele me livrou, da vida que Ele me deu, do que está por vir, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, que Deus tem guardado para aqueles que o amam, eu não sei, mas creio que virá. Tudo ainda que eu faço por esse Deus é muito pouco. E eu ainda me sinto constrangido diante de tanto amor que Ele tem para comigo. Eu não sei se você pensa assim. Tudo que nós possamos ainda fazer por Ele é muito pouco. Por isso que Ele diz, vocês são servos inúteis porque fazem apenas o que deviam fazer. A inutilidade aqui não tem a ver com o sentido de ser imprestável. Não. A inutilidade aqui traz o sentido de nós somos inúteis por falta de merecimento. Ele tem feito por nós muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos e imaginamos. É palavra dele. E aí eu me lembro do que o Dom Paulo me disse há algum tempo atrás. Filho, eu tenho pressa. Dom Paulo me disse que tinha pressa. Tinha pressa de me mandar para Portugal. Eu estava no Canadá. E eu fiz, como pressa, Dom Paulo? Eu tenho pressa, meu filho. Porque tem vidas ainda que precisam ser salvas. E ele não vai voltar, ele já está voltando.
E aí eu te pergunto, o que é que você tem feito por esse Deus tão maravilhoso? Sabia que nós ainda temos feito muito pouco por Ele? Eu entrei aqui e eu fiquei muito feliz por tudo que vocês já fizeram, para a honra e glória dEle. Mas não só feliz porque a igreja está bonita, pintada, ar-condicionada, mas porque a gente verdadeiramente pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu sei que grandes coisas o Senhor ainda fará por nós. Mas Ele precisa de você. Todo esforço que nós ainda possamos fazer ainda é muito pouco. Muito pouco. Eu estou sempre em dívida com o Senhor, diante de tudo que Ele tem feito por mim. Tudo que eu tenho feito por Ele não passa de uma correspondência aos dons divinos que Ele tem me dado. Ainda é muito pouco. Como eu preciso fazer mais por Ele. E eu me lembro de Maria, quando ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. Faça em mim conforme a tua palavra. Olha o que esta mulher disse. E por que eu falo de Maria? Porque eu me lembro de todos os momentos em que Deus me deu o privilégio de começar uma igreja. Eu comecei em Caruaru, retomando uma igreja. Depois o Senhor me deu o grande privilégio de abrir a igreja em Gravatá com o bispo Dom André, na época era ainda seminarista, e com o reverendo Alberto, que já está na presença do Pai. Depois fui de novo para Caruaru, para a segunda igreja, Toritama, Santa Cruz. Depois para Garanhuns, com o senhor Fernando Cox, onde futuramente já vai ser uma diocese. Uma das poucas igrejas que já tem prédio próprio, terreno próprio. Fui ajudar o reverendo Rodolfo em algumas vezes, estando lá com ele, dando apoio, Arco Verde. E o Senhor me leva, de repente, para um outro país. E por que eu falo de Maria? Porque em todos esses locais que eu passei, a maioria das pessoas eram mulheres. Vocês, mulheres, são maioria na casa do Senhor. E trazem consigo um papel lindo. Porque vocês estão nos bastidores. Vocês estão muitas vezes ajudando a cada um de nós aqui a carregar um fardo. Se você for ver quem era servo verdadeiramente ali naquele caminhar com Jesus, quem estava no túmulo quando ele tinha que ressurgir? As mulheres. Quem estava providenciando sustento e alimento durante todo o ministério de Cristo? As mulheres. Para assistir The Chosen? Quem estava na cruz, quando todos os 12 abandonaram ele? As mulheres. Quem foi pregar o evangelho? A mulher samaritana. Aquela que já teve 5 maridos. E o que ela estava já não era dela. Entende que nós temos, todos nós, um convite a sermos servos do Altíssimo? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí, ele diz, olha, quando vocês tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, vocês devem dizer, nós somos servos inúteis, porque cumprimos apenas o nosso dever. Nós estamos fazendo somente a nossa obrigação como servos. E nós temos um compromisso com o Senhor. Eu não sei o quanto você tem de compromisso para com Deus. Mas o dele para com você jamais irá te decepcionar. Percebe isso? E às vezes tudo aquilo que temos feito é tão pouco. Tão pouco. Ainda precisamos fazer tanto por ele. E o mais belo de tudo, tudo isso que nós precisamos fazer por ele não é pesado. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não temas, eu estou contigo.
Não te assombre, eu sou teu Deus. Eu direi aplanando os caminhos, quebrando os ferrolhos, despedaçando os ferrolhos de ferro, de bronze. Eu sei que pensamento tem aos teus respeitos, e todos esses versículos que você já decorou e já sabe, já ouviu escrito em parede, mas que na verdade trazem para você conforto, fé e esperança e certeza que Ele é o Senhor de nossas vidas. E para Ele, toda honra, toda glória, todo louvor. E a igreja precisa disso. Nós precisamos cada vez mais. Depois de uma pandemia, depois de um momento de convite a ficar em casa e refletir sobre o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele fará e sobre a sua volta, agora mais do que nunca é a época de servir. É a época de lançar semente. Agora mais do que nunca é a sua obrigação de mostrar ao mundo quem está vindo para salvar vidas. Se fizermos tudo o que nos foi proposto, ainda somos servos inúteis. Mas eu queria lembrar ainda a você que não só servo inútil você pode ser um escravo. Não somente servir, mas você pode ser mais do que um servo, você pode ser um escravo. Esse clerical que nós usamos aqui é uma representação do escravo que eu sou dele. Escravo de orelha furada. Quando no Novo Testamento nos ensina que aquele escravo que recebeu a liberdade ainda serve ao Senhor por decisão própria dele, por amor, e fura a orelha para mostrar a todos que eu sirvo ao meu Senhor por vontade própria. Além de inútil, eu sou um servo do Senhor, um escravo do Senhor, que eu sirvo por vontade própria. Não a denominação, não a placa de igreja, não por bispo ou por homens, eu sirvo ao Senhor, o Deus que me criou. Depois vem a igreja, da qual eu faço parte, mas Ele está acima de tudo e de todos, soberano, pronto para tudo. Ser servo e ser escravo do Senhor de orelha furada é um privilégio, é um compromisso, é algo tão grande que nós ainda não conseguimos dimensionar. Eu e você, a gente ainda não consegue dimensionar ou entender o quão grande, o quão maravilhoso, o quão poderoso é poder servir a esse Deus de amor. Ainda não conseguimos contemplar tudo isso. Mas você pode me perguntar qual é a verdadeira intenção do servo inútil. Não é fazer, porque fazer qualquer um faz. É como fazer, como servir, como ser servo, como ser escravo. E ser escravo de todo coração. A quem Deus procura? Ele procura quem? Verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. O mais belo é que você pode aparentar ser um servo inútil. Você pode aparentar ser um escravo de orelha furada, mas Ele conhece o meu e o seu coração. Essas palavras bonitas que eu posso decorar, estudar, colocar e trazer aqui para você, podem alcançar até ali. Mas se vier dele, ultrapassa essas portas, te leva para fora desse bairro, te leva para outros locais e te faz ser instrumento de Deus para mudar a vida de muitos lá fora e salvar família, e salvar lares, salvar vidas no poder que há no nome de Jesus. É por isso que você tem uma função de não esquentar banco. Não tem para quê. E se você sabe realmente, e você está consciente realmente da sua intenção, tenha pressa.
Como diz nosso arcebispo, tenha pressa, porque ele está voltando. Os sinais estão bem claros. Está na palma da sua mão, no seu celular, quando você abre para ver as notícias do dia. E ali mesmo você já recebe flechada de um convite. Sabe Deus para onde você navega com aquilo que está na sua mão e você tem o controle. Mas lembre-se de uma coisa. A viúva pobre e os ricos, os mesmos fizeram, doaram. Mas houve diferença entre eles. Ela deu de coração. Ela deu tudo o que ela tinha que dar. A oração do fariseu e do publicano foram feitas, fizeram, mas uma foi escutada pelo Senhor. Maria e Marta, uma ocupada em servir, mas outra servindo ao Mestre, fazendo o algo mais, com intenção no coração. Porque é de um coração contrito e compungido. O Senhor não despreza, louvado seja o nome do Senhor. Davi, podre do jeito que era, Deus conhecia o seu coração. Por isso que chamava um homem, um servo, segundo o coração de Deus. Porque ele, quando se arrependia de verdade. E Deus, conhecendo o coração de Davi, o quanto Davi não foi abençoado por Deus. Aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Está lá em Romanos. Além de ser um servo inútil com a intenção verdadeira, você tem que ser um servo inútil e tomar uma posição. Eu assumo, essa missão é minha, me dê, eu vou à frente, eu vou fazer no nome de Jesus. Se eu não tenho o poder de assim assumir esse compromisso com Ele, com a igreja, Ele vai me capacitar, porque Ele não capacita os escolhidos, Ele não chama os escolhidos, mas Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Saiu. E esse foi a mim e você. Ou você acha que está por aqui nessa manhã por acaso? Não está. Nada é por acaso. Ele te trouxe aqui. E nós precisamos tomar alguma posição. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último. E servo de todos. Mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa, como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Ou porém entre vós sou como aquele que serve? Os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Eu convido e chamo aqueles que aos olhos de muitos são loucos. Não deveriam estar vestindo, não deveriam estar sentados. Eu entrei no Agnes de fralda, colégio evangélico, e saí no 3º ano científico. Não mangue de mim não, viu? Até de culto eu fui expulso. Olha onde é que eu estou. Pagando pela língua. Até de culto expulso. Jorge, lá no final, se retire do culto. Pode? Pulava o muro do colégio para tomar cachaça. Nunca fui envolvido com droga, nada não. Mas pulava o muro para tomar cachaça. E Deus faz nova todas as coisas. Eu não conheço o seu coração. Eu não conheço a intenção que você está aqui. E sabe de uma coisa? Graças a Deus que eu não conheço o teu coração. Se eu conhecesse o teu coração, as tuas intenções, a tua posição, os teus pensamentos, eu já tinha te abandonado há muito tempo. Eu já assumia o direito e o poder de te julgar.
nosso, né? De fazer um pré-julgamento. Mas Deus faz assim. Me deu uma esposa maravilhosa que eu conheci no Agnes. E lá, com todo o radicalismo daquela época, estudasse lá. Por isso que tu és um homem santo, assim, diferenciado. E lá, com todo aquele radicalismo que da época existia, nenhuma palavra foi desperdiçada. Nenhuma semente deixou de germinar. Nada foi à toa. Tudo tinha um propósito. Como você está aqui, servindo nessa missão, tem um propósito para você. Peça ao Senhor. Envolva-se com Ele. Ele está voltando. Pode estar com a mão na maçaneta. Daqui a uns dias Ele... E vai chegar. Quando? Um dia, pode ser 1000 anos, 1000 anos um dia. Mas os sinais estão claros. O pior cego é aquele que não quer. E o pior surdo é aquele que não quer. E aí qual é a sua posição? Porque somente conhecer é muito cômodo. Satanás também conhece ele. Conhecer a Bíblia é muito bom. Mas Satanás também conhece. E se brincar, conhece mais do que você. Agora, servir, a isso ele não serve. Esse atributo é meu e seu. Servir a ele, Satanás não serve. Isso foi dado a mim e a você. Exclusividade de sermos imagem e semelhança dele. Poder que há dentro de nós para fazer a diferença nesse mundo. E aí, eu queria te lembrar isso, de que você deve, graças a Deus, pela graça de Deus, pelo amor dele, pela misericórdia dele ser renovada a cada dia, você tomar a posição de servo. Não foi fácil para mim ter que migrar. Quem aqui conhece de psicologia vai entender daquilo que eu falo. Num dia só, meus 2 filhos deixaram a nossa casa. Um foi para os Estados Unidos e outro para o Canadá. E eu vivi uma experiência chamada a síndrome do ninho vazio. Me agarrava com o pijama deles e não chorava não, urrava. Senhor, o que foi que eu fiz? Mandei meus filhos, o que eu mais tenho de importante, para outro mundo. E aí, quando eu perguntei ao Senhor o que seria de mim, Ele disse assim, agora é a sua vez. E eu disse, misericórdia, Senhor. Onde é que eu vou? Filhos são setas na mão do arqueiro. Lance a seta. Lance. E deixe que eu cuido deles. Entrega, confia e tudo mais Ele fará. E aí nós fomos para o Canadá em 2018. Eu fui fazer um mestrado em psicanálise. Fiz o mestrado em psicanálise, pensando que sabia inglês. E pedindo ao Senhor, o Senhor me dá força. Me faz ao menos ser um servo inútil. Agora, ser inútil aqui no Canadá, Senhor, está sendo tão difícil. E na primeira aula que eu fui assistir, saí da primeira aula chorando, que não entendi nada. Entendi o boa noite de entrada e o boa noite de saída. Não tive nem coragem de responder boa noite. Disse, Senhor, quem colocou um ovo quente na boca desse homem que eu não entendo nada. E aos poucos Deus foi acalmando e amansando o coração. E aí a gente foi fazendo contato com alguns brasileiros. Tivemos a decisão de caminhar no sonzinho da igreja americana. 2 pastores nos acompanharam, um filipino e outro canadense. Nós temos 2 pastores em Toronto, no Canadá.
a igreja que serve ao Senhor, em inglês tem 10 a 15 pessoas, oscila. E nós começamos o nosso ministério nas casas, encontrando pessoas que já passaram pela Episcopal, algumas que não conheciam a nossa comunidade, mas agregando. Começamos a igreja, no terceiro culto chegou a pandemia e tudo foi por água abaixo. No Canadá ainda tem pastores presos porque estavam pregando durante a pandemia. Porque a gente estava fazendo o culto, não aconteceu na nossa igreja, e a polícia entrava para contar quantas pessoas tinha dentro da nave central. Foi simplesmente humilhante. A perseguição ao cristão é grande. E aí nós paramos e tudo foi frieza espiritual. 2 anos. Encontros raríssimos. Mensagem pela internet, que muitas vezes a gente não sabia se tinha alcançado. Não tinha como mensurar. Muitas vezes ainda nem temos. E aí, logo depois, encontramos outra igreja e começamos a reunir o povo. Chegamos a ter 78 pessoas no culto. Nós, pastores, muitas vezes queremos aferir e medir e ter o senso de espiritualidade ou de crescimento de uma igreja pela quantidade de pessoas que tem sentado no banco. Mas o que é que adianta ter pessoas sentadas no banco se não serve ao Senhor? A igreja não cresce. Porque quem gera ovelha é ovelha. E foi isso que aconteceu. Recebemos gente daqui de Recife, de nossas comunidades, mas para resumir, hoje eu já celebrei um culto, eu, minha esposa e mais uma pessoa. E vocês não imaginam o quanto isso é desestimulador. E você saber que aquelas pessoas estão mais preocupadas em porque tem neve, eu não vou para a igreja. Porque está fazendo sol e o dia está bonito, eu vou para o parque, eu vou para o lago. E Deus fica sempre em terceiro, quarto, quinto plano. E são pessoas que são da nossa denominação, que conhecem a Deus. Ao completar 34 anos de casado, eu resolvi fazer um culto diferente. Preparei um churrasco em casa, com picanha, coisa rara. E lá, nesse culto, só tinha minha esposa e um jovem rapaz, filho de Guguinha, que está lá no Canadá conosco. E eu olhei para ela e perguntei, quem vai abençoar a nossa aliança? E foi ele que fez o papel de abençoar a minha aliança. E ele não tinha. Não tem. Mas tem aquele que habita dentro dele. E que tem poder, assim como você tem, no poder que há no nome de Jesus de fazer a diferença nesse mundo. O momento mais difícil na imigração é quando a gente chora de saudade dos parentes e sabe de quem mais? De vocês. De servir. O primeiro cursilho foi lindo. 58 pessoas trabalhando. 18 pessoas fazendo. E o espaço já está agendado. O cursilho custou $12.000. Sabe Deus como esse dinheiro chegou. Tivemos uma caravana daqui que foi para lá, nos ajudar. E já tivemos 2 reuniões para o próximo cursilho, agora em setembro. Mas não vamos fazer. Porque a igreja disse que não ia se comprometer a trazer pessoas para Cristo. E o que a gente mais precisa no Canadá é de servo inútil, escravo de orelha furada.
vir aqui estar com vocês é novo para mim. Não é vomitar palavras de coitadinhos, não. É buscar renovo para minha caminhada. É ser abençoado por vocês. E convidar vocês a fazerem muito mais do que vocês estão fazendo. Nós não somos daqueles que se acovardam. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que prosseguimos com foco ali. O nosso alvo é Ele. E trazer vidas para Ele, para que o nome dEle seja honrado e glorificado. O concílio valeu a pena? Claro que valeu. Tem irmãozinho lá que não podia voltar para o Brasil. Não pode voltar para o Brasil. E pediu para ser batizado. Eu tive que comprar um equipamento de tradução. Pode vir, louvor, estou acabando. Eu tive que comprar um equipamento de tradução para traduzir para um canadense chamado Steven. Você sabe qual foi o resultado de Steven? Veio para Recife se casar com a esposa. Depois do concílio. Mais do que isso. Me pediu para ser batizado. E a gente teve que traduzir todo o concílio para o inglês. Tem sido difícil. Diante de todo um país muito estranho, muito complicado. Homossexualismo, drogas, frieza espiritual, racionalização, o homem buscando as coisas materiais e precisando de servos inúteis, escravos de orelha furada. Essa foi a missão que o Senhor me deu na Agência Internacional de Desenvolvimento. Não está sendo fácil. Muitas vezes eu não entendo o porquê. Mas eu queria te convidar para você refletir sobre o que você tem sido. A gente vem vivendo nesses últimos meses à espera de um milagre. Lembra daquele filme? Eu e Sinara, minha esposa, nós estamos vivendo à espera de um milagre, porque vai chegar dezembro e a gente ainda não teve como renovar a permissão de estar no país. A gente tem até dezembro, já se foram 6 anos. Depois de dezembro, se a gente não conseguisse esse milagre, se a vontade de Deus não for essa e esse milagre não chegar, a gente tem que sair do país. A gente não pode ficar ilegal. Em meio a tudo isso, sabe como é que ele está? Calado. Está agindo, mas está calado. E a minha função qual é? Continuar sendo servo inútil, escravo de orelha furada do Senhor. E há 2 semanas atrás eu disse a Sinara, vamos para outra província, ver se a gente consegue um trabalho por lá para que a gente possa adquirir o permanente residente e ficar no país. E a gente foi para Nova Escócia e New Brunswick para visitar e correr e entregar currículos para ver se alguma porta se abria. E mais uma vez E lá a gente encontra 2 famílias de recifense. E quando a gente pensa que ia receber algo, o Senhor diz, não, filho, eu não te trouxe aqui para você, eu te trouxe aqui para servir. Você não vai vir atrás de papel, não. Você veio aqui para servir. Sua função é servir, é falar do meu amor. E você acaba no final de semana dando a mão a um ateu e orando por ele. E você acaba visitando uma família que a mãe disse, mamãe, eu queria um picolé. E a irmãzinha maior disse, você sabe que mamãe não tem dinheiro? E Deus nos levou para aquelas 2 províncias,
não foi para buscar bênção, foi para ser instrumento dele, foi para ser servo inútil dele. E o que é que eu estou fazendo por esse Deus que tem me dado tudo? O que é que eu estou fazendo por esse Deus que, apesar das minhas pequenez, as minhas coisinhas pequenas, Ele olha o meu coração e diz: filho, te acalma, te aquieta, eu estou no controle de tudo. Mas Ele quer fazer isso por mim e por você. Esse casal conhece meus filhos, são amigos dele. E sabe o quanto eles eram servidores ao Senhor em Caruaru. E hoje estão distantes da igreja. Mas o Senhor diz: continue me servindo, continue me honrando. Derrame toda lágrima que for. Grite, esperneie. Mas não deixe de ser servo inútil, escravo de orelha furada. Continue me servindo. Dói? Dói. Porque toda semana eu ligo para a dona Malvina, minha mãe, aos 88 anos, já, e ela diz: você vem quando? Toda semana. Mas sabe de uma coisa? Frieza espiritual não me faz medo. O Senhor me manda voltar, continuar, para que eu possa pregar. Sabe por quê? Porque D. Paulo não desistiu de mim. Pastor Oswaldo não desistiu de mim. Jorge e Célia foram me buscar lá em casa, não desistiram de mim. E o Deus que eu tenho não desiste de mim. E vai estar comigo até o último momento. Comigo e com você. Candeia, levanta do banco. Toma posse disso que o Senhor tem te chamado. Não te acomoda desse banco. Levanta desse banco, Candeia. Vamos declarar ao Senhor que Ele é autor da nossa vida. Levanta desse banco. Arregaça tuas mangas. Não deixa que nenhum pensamento de desestímulo, de fraqueza, não permita que nada venha tirar de você a sua fé. Levante desse banco e declare no poder que há no nome do Senhor, que Ele vai te usar e fazer muitas coisas na tua vida. Não são palavras emotivas, não são palavras para derramar lágrimas de você, não. É a certeza que Ele vai te usar. É a certeza que Ele te escolheu para fazer a diferença nesse mundo. Não desista. Não pare de lutar. Não se entregue. Persista. Persevere. Ore. Dobre os joelhos. Clame o nome do Senhor. Esse nome há poder. Não é apenas algo distante de você. Está muito mais perto do que você imagina. Creia nisso. Tome posse no poder e na autoridade que há no nome do Senhor. Não deixe que a emotividade tome conta da sua vida, mas declare isso no nome do Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou vencer toda dúvida, toda angústia, todo medo, todo trauma. Eu vou servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Eu vou fazer a diferença nesse mundo. Eu vou trazer almas para o Senhor. Eu vou trazer famílias para o Senhor. Declare isso. Eu vou trazer casais para o Senhor. Não para denominações, para o Senhor. Para que o nome dele seja glorificado.
Você pode me chamar de Jorge. Você pode me chamar de pastor. Você pode me chamar de Jorginho. Mas eu prefiro que você me chame de servo inútil, escravo de orelha furada, servo do Altíssimo, escolhido por Ele, para estar hoje aqui e ser abençoado por Ele, ao olhar nos teus olhos e encontrar com Cristo em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e para sempre seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor e para sempre seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. A irmã vai cantar esse louvor. Deus fala muito comigo através do louvor. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Bondoso Deus e Pai de misericórdia, te agradecemos por tudo que tu tens feito, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, esse homem, essa mulher que hoje pôde escutar essa tua palavra, que possa sair daqui, Senhor, certo da certeza de te servir, certo de que tu estás com ele, Senhor, e usarás esse homem e essa mulher para ser instrumento teu, certo de que tu és um Deus, Senhor, que não nos desampara, que estará conosco, certo de que sendo e fazendo, Senhor, aquilo que os nossos corações, que aquilo que a tua vontade, aquilo que a nossa posição de servo, escravo teu, nós cremos, Senhor, que seremos assim orientados, confortados, acolhidos, amados por ti. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei